bem. Estamos na OCO, Oficina Criativa Online, um projeto incentivado pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu, Orlene Torres, recebo o professor Marcos Vinícius, do Estado do Rio Grande do Norte. Então, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer estar tentando passar um pouco da minha experiência com a questão dos brinquedos populares. Maravilha. Então, a nossa primeira parte eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para as crianças e professores. Quem é você? Olá, pessoal. Então, eu me chamo Marcos Vinícius de Faria Oliveira. Eu tenho uma formação em Educação Física, minha graduação. Tenho mestrado e doutorado no campo da educação. Trabalho no IEF, no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, uma unidade que é localizada em Natal, no campus, o campus chama Campus Cidade Alta, e leciono no IEF há mais de 20 anos. No IEF eu trabalho atualmente com o curso de Gestão Desportiva e de Lazer, né? E essa minha relação com o brinquedo, mais do ponto de vista de pesquisador, começa justamente nesse curso, numa disciplina que eu ministrava, chamada Pedagogia do Jogo. Mas também, né, eu tive uma infância, apesar de ser uma pessoa muito tímida, tal, e as pessoas tímidas têm uma dificuldade de relacionamento, mas eu tive uma infância muito rica, né? Fui moleque de rua mesmo, assim, de brincar, de fabricar meus brinquedos, de estar todo o tempo na rua com os amigos, né? Então, para isso, essa minha experiência na infância foi muito útil, né? Como pesquisador, né? Que se debruça, que vai a campo, que procura, de uma certa forma, registrar o universo infantil, principalmente da cultura tradicional infantil. Então, essa é um pouco da minha história, né? Academicamente, essa relação começa, como eu falei a você, no curso de gestão desportiva, né? Eu ministrava uma disciplina chamada Pedagogia do Jogo, e nessa disciplina eu convidava um amigo que tinha um certo acervo de brinquedos, né? Mas esses brinquedos eram brinquedos mais artesanais. E aí, no fim, eu convidava ele para ministrar essa disciplina, para ministrar uma aula sobre esses brinquedos tradicionais. E aí, no final da aula, né, a aula foi muito agradável, estava a gente conversando, disse, por que a gente não... E aí surge a ideia, né? Por que a gente não faz um projeto para registrar essas brincadeiras tradicionais, né? Enfim, e aí a ideia ficou no ar. Logo em seguida, por coincidência, surge um edital do Ministério da Cultura. Eu não lembro muito bem o nome do edital, mas era um edital que visava justamente financiar projetos de salvaguarda da cultura popular. E aí a gente caiu como uma luva no edital. A gente sentou, escreveu o projeto, tivemos, né, a felicidade de ser contemplado com esse projeto. E aí a ideia central do projeto, o objeto em si, era justamente fazer o registro dessas brincadeiras e brinquedos populares no estado do Rio Grande do Norte como um todo. Então, passamos praticamente 2 anos viajando para o interior do estado, para todas as regiões, né, cidades, zonas rurais, né? Foi um trabalho super gratificante, né? Nesse trabalho, a gente entrava em contato com crianças, com pessoas de diversas faixas etárias, mas principalmente também com idosos, né? A gente fazia um trabalho em grupos de idosos para incentivar e fortalecer a memória deles, né? E daí a gente foi registrando essas brincadeiras e esses brinquedos da cultura potiguar, né? Até que, e aí o projeto
visava como produto final a produção de um vídeo, de um livro, né, com registro desses brinquedos e brincadeiras, que foi esse livro aqui, né, chamado Brinquedos e Brincadeiras Populares, Identidade e Memória, que tem o registro de toda essa pesquisa, né? E um outro produto foi uma exposição itinerante no estado do Rio Grande do Norte. E aí, por surpresa nossa, a primeira exposição foi em Natal, né, na Pinacoteca do estado, né? A gente teve dificuldade para conseguir o espaço, porque o diretor da Pinacoteca dizia que brinquedos populares não era arte, né? E aí a Pinacoteca trabalhava com arte. Enfim, foi uma resistência muito grande, mas, ao mesmo tempo que a gente conseguiu a instalação da exposição, tivemos uma surpresa, né? A exposição estava prevista para durar um certo tempo, se não me engano, era 10 dias, mais ou menos, e ela se prorrogou por mais de um mês, porque todo dia tinha público novo. Foi uma coisa muito legal, muito interessante. E aí nós fizemos as outras exposições, né, no estado do Rio Grande do Norte, e ficamos com um acervo de brinquedos, né, numa sala lá do IEF. Na época ainda era Cefet, foi 2005, 2006, por aí. E isso nos estimulou bastante, assim, né, de dar continuidade ao trabalho, né, e durante a exposição também a gente teve convites da Prefeitura de Natal, do Estado, para uma instalação de uma exposição permanente. Mas aí a gente já tinha uma ideia, né, de criar uma exposição no próprio IEF, de que fosse uma exposição que, ao mesmo tempo, né, fomentasse novas pesquisas, né, novas produções no campo dos brinquedos populares. E aí foi o que aconteceu, né? Com um certo tempo, o IEF estava se organizando para comemorar o centenário, né, da sua fundação, né, num prédio que estava sendo restaurado, prédio antigo, uma das primeiras sedes do Instituto. E lá a gente conseguiu internamente, também com muita luta, também com muita resistência, preconceito em relação a essa questão dos brinquedos populares. Imagina aí uma instituição de ensino com viés, né, com um foco mais tecnológico, trabalhar com essa questão dos brinquedos. Mas conseguimos o espaço e inauguramos o espaço junto com as comemorações do centenário. E também, por uma nova surpresa, teve uma repercussão muito grande o Museu do Brinquedo. E daí para cá, a gente vem investindo em pesquisas, né? E não só pesquisa de registro e resgate dessas brincadeiras e brinquedos, mas também assim, de como a gente pode trabalhar isso com as escolas, né, no processo educacional. É basicamente isso, a experiência minha com o tema do brinquedo popular. E, assim, é uma coisa apaixonante, né? Embora lá no Instituto eu trabalhe com outras disciplinas, totalmente diferente, a diversa da questão do brinquedo, eu tenho que resguardar um tempo, né, para me dedicar a essa questão, mas é apaixonante, assim, quando a gente entra no universo infantil, né, na questão das brincadeiras, e nessa coisa das tradições aqui, né, é muito empolgante, né? Não, é fantástico. Na verdade, você contou a história toda, né? Ele foi fundado em 2009, 2008? Eu acho que 2000... Você me pegou, mas 2010, 2011, mais ou menos. Legal. E, não, assim... Acho que é isso mesmo, 2009, por aí. E, só como curiosidade, isso... eu consigo, claro, em vias normais, né, sem pandemia... É um museu que é aberto à visitação, tem projeto de escola de visitação, ele é de fácil acesso. Como que você lida com isso? Há uma agenda para isso? Então, isso é uma coisa também muito interessante na questão do Museu do Brinquedo.
Porque, como eu falei, desde o início nós sofremos uma certa resistência para a instalação do Museu do Brinquedo. E uma vez instalado, veio um outro problema, que o espaço onde funciona o campus, no qual eu trabalho, que é o espaço da Cidade Alta, né, nesse prédio histórico que foi restaurado em comemoração ao centenário do IF, até o ano passado, porque depois foi inaugurada uma unidade nova, né, e aí o problema do espaço praticamente foi resolvido. Mas até então, havia uma pressão muito forte, porque a gente tinha pouco espaço para sala de aula, para laboratórios, né? Toda vez nas discussões de professores e essas demandas, sempre o Museu do Brinquedo era colocado, né? Porque e de uma forma até justa, né? Assim, ocupava um espaço grande lá nas instalações, numa instalação que carece de outros espaços, enfim. Mas a questão da visitação foi que deu uma certa salvaguarda ao espaço, porque desde o seu início a gente não parou as demandas de visitação a ele, né? Mesmo sem muita divulgação, né? Até hoje é um, é, um, é um lado ainda que precisa ser melhor trabalhado. As escolas a todo tempo demandam, né? Assim, as visitações. Então, isso nos fortaleceu internamente para defender o espaço do museu. E a gente recebe semanalmente escolas manhã, tarde, praticamente a agenda é cheia, às vezes a gente até tem que remanejar para outra semana, porque não consegue dar conta da demanda. Universidades e outras instituições educativas, além de turistas, a população local. É um espaço bastante visitado, né? Um espaço assim, que eu acho, né, foge um pouco à realidade museológica, né? Um espaço com brinquedos populares e brinquedos de sucata, enfim. Né? E aí a gente tem de receber essas escolas, os visitantes, né? Tem uma brinquedoteca, né, que faz um trabalho paralelo, assim, à medida que os alunos, a gente recebe uma turma de alunos, né, a gente leva para a brinquedoteca, lá temos alunos já qualificados e para receber esses alunos, para trabalhar com oficina de brinquedos populares, enfim. Né. Aí o nosso trabalho hoje é justamente nessa questão, né, no trabalho mais educativo. Também a gente tem um museu itinerante, né, para atender solicitações de uma escola, de uma instituição que às vezes está numa data comemorativa e pede, né, que a gente vá até lá. Então a gente já tem uma estruturazinha que leva o museu para uma instituição lá com oficinas, com várias atividades. E consegue produzir pesquisa? É interessante, há volume de pesquisa sobre o assunto, ou consegue incentivar também a pesquisa? Porque eu acredito que o objetivo para atingir pelo menos população, escola, é excelente, né? Eu, como produtor cultural, ficaria felicíssimo né, se produzisse um museu que tivesse gente toda semana interessado em visitá-lo, né? Mas em pesquisa também consegue produzir? Sim, tá. Apesar de me dividir, né, em relação à pesquisa, né, e estar sozinho enquanto pesquisador no Museu do Brinquedo, mas... O senhor é único no Museu do Brinquedo? Atualmente, sim. Né? Esse parceiro, né, e uma menina também que era parceira nossa no início do trabalho, ele se aposentou há uns 2, 3 anos, né? Mas nos últimos anos que ele estava na ativa, também não tinha condições para manter o trabalho que ele vinha fazendo, porque assumiu a direção do Instituto, né? Uma outra pessoa, que é uma pedagoga, que foi fundadora também, né, com trabalho de pesquisa iniciais, ela
atua em outro campus, então fiquei praticamente só nessa questão, né, das pesquisas, porque a ideia é que seja um museu que permanentemente seja alimentado por estudo, por pesquisa de campo, né, e essas pesquisas que dão uma certa vida, né, que traz um elemento novo, uma certa visão, algo que nas pesquisas iniciais a gente deu conta, e essas pesquisas vão, tanto do ponto de vista, né, de dar continuidade à pesquisa de campo, para alimentar com novos brinquedos, novas referências, como também, assim, de pensar essa estrutura do ponto de vista educativo, né? Como é que o museu pode se tornar algo mais atrativo, mais educativo para as escolas, para as universidades de uma forma como todo. O senhor é natural do Rio Grande do Norte? Eu sou natural de uma cidade do interior, da região do Seridó, né, do semiárido, chamada Caicó. Oh. Minha infância foi toda parte dela, né, porque aos 9 anos eu vim morar em Natal, mas continuei em minhas férias, nas semanas assim, mais prolongado, indo para Caicó. Né. Minha referência de infância, em termos de brincadeiras, de brinquedos, essas coisas, é o Seridó, né. E do que você brincava nessa época lá? Você então, tem essa memória? Tenho sim, né? É interessante que na pesquisa onde eu fui a vários lugares, várias regiões do Rio Grande do Norte, desde a região litorânea, retornei ao Seridó, enfim, né? Percorreu todas as regiões do estado. Eu sempre me confrontava, né, e me deparava com aquilo que eu brinquei na minha infância, né? E uma coisa que a gente vê claramente, e os estudos já apontavam isso, né? Uma particularidade do brinquedo, que é essa questão da universalidade. Né? Os brinquedos eles têm uma característica muito forte, que é ser universal. Mas, ao mesmo tempo que é universal, ele é particular, porque o espaço, o acesso à natureza, a própria característica, né, do meio ambiente, do espaço onde a criança brinca, redefine, né, dá uma certa regionalidade àquele brinquedo. Por exemplo, eu brincava de cavalo de pau na região do Seridó lá. Né? Lá a gente usava uma madeira para fazer o cavalo de pau, chamada marmeleiro, que é típico da região Seridó, da região semiárida, da região seca. Mas nessa pesquisa, a gente viajando para outras regiões, a gente encontra o mesmo cavalo de pau, né, brincado de acordo com as referências que a criança tem naquela localidade. Então, a gente via, por exemplo, uma região também do semiárido, mas um pouco mais distante de Caicó, as crianças brincando com o cavalo de pau, imitando uma brincadeira tradicional daquela região, né, de adultos. Na região de Mossoró, que é a região do Alto Oeste, a gente via as crianças fazendo o cavalo de pau com carnaúba, com talo de carnaúba, que é uma planta típica daquela região, já no litoral com coqueiro. Né? Então, é uma das características dessa questão do brincar, né? Essa regionalização, mas, ao mesmo tempo, né, o cavalo de pau está presente em todo o universo infantil do estado do Rio Grande do Norte, como do mundo inteiro. A gente vê pinturas, né, do século XIV, XV, retratando criança brincando com cavalo de pau. Isso é interessante. E para todo mundo saber, o que é o cavalo de pau? Como? O que é o cavalo de pau? Como descrever o cavalo de pau, esse brinquedo? Tá, é um brinquedo que reproduz, né, um cavalo, né, só que feito com única madeira, onde a criança monta nele, então ela constrói toda uma estrutura para imitar o cavalo com cabresto, né? Às vezes coloca a rodinha, outro sai divisando ele pela terra, mas, enfim, para reproduzir, né, a montaria em um cavalo. Né?
E aí vem as brincadeiras em relação ao cavalo e pau. Numa cidade aqui do Rio Grande do Norte, nessa pesquisa, a gente encontrou algo super interessante. As crianças reproduzem a vaquejada, um esporte hoje, né, um esporte típico da região Nordeste, com a brincadeira de cavalo e pau. Até a gente produziu um micro documentário sobre, né, essa brincadeira lá em Pedro Velho. As crianças se reúnem à beira de uma linha de trem, né, demarca a área como se fosse, né, uma vaquejada assim, reproduzem o boi com um coco amarrado no cordão, né? E lá se reúne no final da tarde um monte de crianças na plateia para assistir, né, a vaquejada. Ou seja, ela coloca em um brinquedo que é universal, né, que tem uma tradição secular, algo característico daquela região dela. É fantástico, simplesmente fantástico, né? Introduz o brinquedo dentro de uma manifestação cultural do próprio estado, né? Assim, é fantástico. Eu comecei a falar em relação ao cavalo de pau, né, que veio na minha mente de início, essa questão do cavalo de pau, mas é interessante. Aqui no estado a gente tem um autor, né, e tem um livro chamado Cavalo e Pau, estou até com ele aqui em mãos. Né? É um livro escrito na década de 50, né? O autor dele é Manuel Rodrigues de Mello, autor aqui da região do Oeste, de Açu. E ele descreve, né, a infância dele, e nessa infância ele descreveu esse cavalo e pau, feito de canaúba, que é esculpido, a cabeça do cavalo, coloca nos olhos, coloca pedaço de vidro, enfim, né, faz o cabrechozinho. Fantástico, né? Foi uma coisa que a própria logo do museu, né, tem um cavalo de pau justamente por essa vinculação, né? De uma na década de 50, retratar a sua infância e descrever um cavalo de pau que a gente, na pesquisa de campo, encontrou ele, né, ainda vivo no universo infantil rural. Né? Mas é isso, a infância foi essa, assim, você perguntou na questão dos brinquedos, né? Então brinquei de pipa, brinquei de um jogo que talvez você conheça, chamado o Jogo da Onça, né, que é um jogo de tabuleiro, super interessante. E aí depois eu vim saber, né, depois com essas pesquisas que eu me aprofundei mais na questão dos brinquedos populares de uma forma geral, que é um jogo tradicional da cultura indígena, né? E é interessante essa coisa também que a gente viu na pesquisa. Muitos brinquedos que nós resgatamos, né, ele tinha uma origem indígena, mas já estava disseminado no universo da criança urbana ou da criança rural. Né? Mas como a influência dessas três culturas, né, a europeia, a africana e a indígena, imbricam na questão do brincar, né? Não só nos brinquedos, mas na própria brincadeira em si, dos brinquedos. Então, o Jogo da Onça é um jogo de tabuleiro, né? Eu acho que é o único jogo de tabuleiro que tem uma origem indígena. Né? Eu fazia nas calçadas, né, da minha rua, riscando com um caco ou de telha ou de carvão, né? Riscando a calçada, e a gente fazia com pedrinhas, né? Porque o jogo é assim, são duas pessoas que jogam, uma joga com os cachorros, com 14 cachorros, e o outro joga com a onça para capturar a onça, né? E ele é todo riscado. Esse aqui também é um outro livro que nós publicamos, né? Já depois desse primeiro. É um livro mais fotográfico, né? De registro das brincadeiras. Nossa, então o projeto do Museu do Brinquedo Popular gerou já o quê? Quantas publicações? Essa é a segunda, né? Que você me mostra. Gerou
3, né? A gente está numa terceira, numa quarta agora. Isso aqui é o cavalo de pau que eu falei para você. Olha. Você tem aqui o cavalo de pau de Carnaúba, né? do talo de coqueiro, do marmeleiro, uma coisa, né, que vai variando de região para região, o modo de fabricação, as referências da brincadeira em si, né? E aqui, Isso. né, nesse trabalho, tem os brinquedos, né, e o registro fotográfico. Tem aqui a brincadeira, né, que eu falei a você lá do município de Pedro Velho, chamada Cavalo de Pau e Boi de Coco, uma reprodução de uma vaquejada. Depois a gente produziu, uma estudante de jornalismo produziu documentários do Cavalo de Pau. Esse aqui é um jogo também que eu brinquei muito na minha infância. Assim. Dá para visualizar? Dá para visualizar. Esse aqui é o jogo do peixe, né? O jogo do peixe é o seguinte: a criança, você está vendo o desenho do peixe na areia, né? Sim, dá para ver o desenho do peixe com. Perfeito. Eu acho que para ir para o sul tem um jogo parecido com ele, que é o jogo do finco. Então a criança vai espetando o ferro na areia, né? Tem que espetar, não deixar ele cair, entre um risco e outro, né? Até chegar na cabeça do peixe. E quando chega na cabeça do peixe, geralmente a gente enterrava ou uma caixa de fósforo ou um caroço de manga. E quem chegar até lá, a cabeça do peixe, e fincar o ferro na areia e puxar o caroço de manga, é que ganha a brincadeira, né? Essa eu acho, né, que é uma brincadeira que deve ter nessa região, mas assim, é muito característico nosso aqui, né? E você vê como é que as brincadeiras, ela tem relação, né, com o espaço. Essas brincadeiras hoje estão sumindo do universo infantil porque as crianças não brincam mais na rua, né? A violência das ruas, o medo, né, do trânsito e outras coisas fazem com que as crianças não se socializem mais naquele espaço. E com isso, essas brincadeiras deixam de ser passadas de geração em geração. Essa aí do peixe, qual é o nome mesmo? O jogo do peixe, né? O jogo do peixe eu nunca tinha ouvido falar realmente. E realmente bem interessante, né? O caroço de manga é muito legal. A composição, do que é feito o brinquedo, a brincadeira é muito interessante, né? É muito interessante, né? E isso implicava a criança dominar um pouco a natureza, né? Por exemplo, para construir um arco, flecha, você precisava conhecer determinado tipo de madeira, e era uma madeira flexível, ao mesmo tempo tinha força para esticar o arame, a corda, né? Fazer um peão, você tem que conhecer o tipo de determinada madeira que seja resistente, né? Na brincadeira, porque ele ia levar furos de outro peão. Aqui a gente usava, né, a goiabeira ou a raiz dela para fazer o peão, porque era uma madeira mais forte. Enfim, brincar e fabricar seu próprio implicava, né, essa relação com a natureza de uma forma muito direta, de conhecer ela, né, de ter contato com a natureza. Esse aqui, ó, é o jogo da onça. Você vê que é um tabuleiro, né, que pode ser feito com folha e papel, né, mas a gente fazia assim, riscado no chão. Uhum. E é super fácil de fazer, né? E usar sementinhas para jogar. A gente, quando ministra essas oficinas, né, a gente geralmente faz com papel A4, né? Mas no projeto, a ideia é que o nosso convidado dê a dica de um brinquedo daí, da região dele, no caso, a gente está falando do Rio Grande do Norte e, né, de uma extensão de todo o estado, que você escolha um brinquedo para que a gente consiga confeccioná-lo aqui em casa, com os materiais que a gente puder utilizar e improvisar, materiais recicláveis, enfim. A confecção deixa com a gente. Tá bom. Tá, então eu trouxe dois aqui. Opa, muito bom. Não sei se
Você conhece esse aqui, né? Aqui a gente tem um parecido, mas eu não sei o nome. Qual o nome dele aí? Aqui a gente chama currupio. 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 Esse foi feito com tampinhas, né, de garrafa, de lata de bebida, de 51, né, de cachaça, mas pode ser feito com diversos materiais, com tampinhas de garrafa, com botões, né? Eu faço também muito nas oficinas com papelão grosso, né? Eu estou sem ele aqui, eu faço na oficina. Faz o furo no papelão. Faço furo no papelão, né? O princípio é um círculo, né, com 2 furos. E aí você coloca o cordão, né, nesses 2 furos. O brinquedo, né, ele é feito assim, você gira para enrolar todo o cordão, né? Depois você tem todo um processo, né, de aprendizagem motora, né? Você estica e folga um pouquinho, junta os dedos para que o cordão enrole novamente. E ele faz esse barulho, ó. Por isso de currupio, né? Esse barulho. Currupio. Aqui, né, nesse que a gente fabricou, a gente colocou uma sementezinha, né, de uma planta típica aqui da região, chamada pau-d'arco. Mas, enfim, as possibilidades são inúmeras para esse brinquedo aqui, né? Esse é bom, esse dá para a gente fazer em casa. Tranquilo, é. Dá para fazer com diversos materiais. Só voltando àquela questão, essa ideia da questão do particular e do universal. No início da pesquisa, eu tive contato, né? Foi uma sorte muito grande minha. Na época eu estava fazendo, acho que estava fazendo mestrado, doutorado, não lembro muito bem. Um pesquisador de Portugal chamado João Amado, um professor que até hoje ainda trabalha com essa temática, tem um trabalho fantástico na Europa e viaja o mundo inteiro, né, falando da sua experiência com a questão do brinquedo, assim, esse conhecimento que ele tem. E aí, muito empolgado com ele, assim, levei um brinquedo para presenteá-lo e dizer, olha, esse brinquedo é tipicamente brasileiro, os índios confecciona esse brinquedo com um pedaço de cabaça, tal. Aí, e depois ele veio me relatar, né? Disse, olha, Marcos, esse brinquedo a gente encontra em toda a região do mundo, né? Ele veio falar, né? Por exemplo, na Indonésia, as crianças confeccionam com uma espécie de uma Victoria Regia, né? Faz o mesmo brinquedo. Na região do Egito, ele era usado como ritual de casamento. É atribuído uma certa mística, né, a ele, as crianças, né, entravam. Tem gravuras do século XV, esculpido com esse brinquedo lá em Portugal, né, chamado de outro nome, mas também tem, enfim, né, o mundo inteiro usa o mesmo brinquedo, né, inclusive culturas indígenas. Enfim, a gente vê essa questão da universalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, minha infância tinha uma certa particularidade. A gente fazia com uma tampinha de garrafa achatada, usava para cortar galhos de planta, enfim. A gente reinventa, né, a forma de brincar com uma coisa que é uma tradição secular. Eu acho que isso é algo que encanta, né? Uma linguagem quase que universal do brincar, né? Mas, ao mesmo tempo, mantém, né, produz cultura, porque à medida que crianças se unem uma com a outra, né, elas não reproduzem apenas aquilo que aprendeu, ela está produzindo uma nova cultura em cima daquilo que vem há séculos, de geração a geração passando. Pena que hoje, né, esse processo está sendo
de uma certa forma, quebrado, né? Rompido pela nova forma de sociabilidade, nova forma, né, de relações do sujeito um com o outro, forma de viver, no espaço urbano, enfim. É verdade, é verdade. Certamente, é urgente esse resgate, inclusive por tudo isso, né? É o brincar e também é o controle motor, não é? É o socializar-se, é o improvisar, o ressignificar objetos. Então, É, não, o brinquedo é manter a um tradição, monte de coisas. É manter a tradição antes de qualquer coisa, né? Eu sou apaixonado por folias de reis aqui na né? minha região, no Carmo, mas eu só sou apaixonado por folia de reis porque meu pai era e ele me dava o dinheiro para eu dar para o palhaço. Eu não tenho medo, nunca tive medo de um palhaço de folia de reis e acompanhava os festivais, mas assim, amigos meus assistiam 15 minutos de uma folia, tudo bem. Não, assistia às 10, 15. Então, assim, eu tive um pouco isso, né? E eu vejo que muitos dos meus alunos não têm, não conhecem aqui a amarelinha, por exemplo, né? Aquela que você joga a pedra e pula, o brinquedo que você risca no chão também. Lá no Que Pará a gente chamam chama, de macaca. Não sei que a aí. gente chama de academia, né? Qual é o nome? Academia. Academia é amarelinha? Olha só, viu? Comecei em Bragança, eles chamando de macaca. Aqui é amarelinha e aí é academia. Mas Academia. alguns alunos meus não conhecem, não sabem jogar nem amarelinha, nem macaca, nem academia, né? É Então verdade. é urgente mesmo. Você falou que tinham dois brinquedos? Ou era só o corrupio ou tem mais algum? Só para ter uma opção. Aqui, né, eu lembrei dele, isso foi da minha infância, né? Tem registro aqui no Museu do Brinquedo e nas publicações, mas foi da minha infância. Isso aqui é uma frutinha, né, que a gente chama aqui de peão. Uhum. Então, como é simples a questão do brincar, né, tradicional, e ao mesmo tempo muito rico. E com que você pode substituir por uma bolinha de isopor, enfim, outra coisa né, qualquer, faz o mesmo efeito. E um palito de fósforo, né? É só espetar o palito de fósforo na fruta. Deixa eu ver se eu faço uma conta aqui. Esse brinquedo a gente chamava o nome de carrapeta. Qual o nome? Carrapeta, Carrapeta. que é uma variação do peão, né? Isso. Olha só. Você vê, Nossa, que velocidade! Mas eu preciso de uma coisa mais pesada do que um isopor. Esse aí é muito interessante. Excelente. Carrapeta. não, eu fazia com isso mesmo. Era só para te mostrar assim, uma outra coisa interessante, que esses brinquedos ditos, né, artesanais, em uma certa época foram brinquedos populares, né, que os artesãos ele, né, trabalham melhor ele e alguns tá aqui e alguns passam a ser industrializados. Ó, isso aqui Uhum. é uma carrapeta também, né? Só que já sofisticada, feita por artesão, tá? Mas é a mesma coisa, né? De girar, tá? E com isso a gente vê vários brinquedos nessa perspectiva, né? De um momento ser confeccionado, virar um brinquedo de artesãos, né? Um brinquedo mais rebuscado, mais sofisticado, e depois ser industrializado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o pessoal lá de Bragança do Pará e eles me falaram que peteca era o que é para mim bolinha de gude. E que a peteca para mim aqui é a peteca feita com pena e eu fazia com palha de milho, uma pedra e tudo mais, né? Esse, O que é peteca aí para vocês? Existe uma referência de peteca ou deixa não? eu pegar. O nome é peteca? O objeto é o mesmo que o nome? Até que é isso, né? É o mesmo que é pra gente aqui, então. Isso. É.
Beleza. É porque engraçado que eles não tinham referência da peteca. O que você está falando de peteca, aqui para nós, na minha cidade, né, de nascimento, chama-se bila, e aqui em Natal chama-se biloca. Aquelas bolinhas de vidro, chama bolinha de gude, né? Para mim, bolinha de gude, ou também tem, já ouvi falar biloba também. Aqui é biloca. Brincadeira. Biloca. Esse aqui é um outro brinquedo artesanal, né? Uma mané mole, muito típico da região Nordeste, né? Mas é um brinquedo universal também, né? Que existe em Portugal, né? Mas também, assim, esse já é um brinquedo confeccionado por um artesão, né? Já tem muito de ser comercializado, então, uma estética melhor, uma certa pintura e tal, né? E os brinquedos nossos, mas não tem essa característica, né? É uma coisa interessante, as crianças vão visitar o museu, né? Elas não conseguem se identificar com eles. Porque são crianças urbanas, às vezes de classe média, escola particular e tal, né? E olha para aquilo ali de forma estranhada. Né? Mas quando você consegue, por exemplo, um pedaço de palito, né, com uma frutinha, mas quando eles conseguem manusear, colocar para funcionar, aí que vem, né, toda a mística do brinquedo em si. Então, esteticamente, ela olha para aquilo como um pedaço de palito espetado numa fruta. Né? Não atrai muito. É tanto que a gente faz um trabalho justamente com essas oficinas de brinquedo, levando para brinquedo, para eles perceberem, né, a funcionalidade do brinquedo. Inclusive, em alguns espaços do museu, a gente deixa essa possibilidade da criança interagir com determinados brinquedos para que ela possa perceber e imaginar como é que é a funcionalidade, né? Um instrumento dentro de uma atividade lúdica, né? Promove... Normalmente, para essas crianças, para essas crianças, para a maioria dos meus alunos, o brinquedo já vem pronto, né? A bola já vem pronta, o jogo já vem colorido, impresso, né, na caixa, é o cheiro de novo, né? Todo esse imaginário, né? Na verdade, não tem esse contato de construir o que eu vou brincar, né? O que eu acho que complementa muito esse papo, essa conversa, né? Não é o brinquedo, mas é fazer o brinquedo, é o que ele significa, né? Como eu brinco, como ele se chama. Porque fazer o brinquedo implica várias questões, né? Implica o domínio de uma determinada técnica, o domínio né, do uso de materiais, seja da natureza, seja eles, a interação, né, da criança com a outra, porque geralmente a gente não faz o brinquedo só, faz o brinquedo junto com o grupo, para utilizar numa determinada brincadeira. E o próprio processo de confecção do brinquedo já é um processo lúdico. Eu lembro na minha infância que eu passava horas e horas construindo as estradas em terra batida, né, para brincar com meus carros de lata. E, às vezes, a construção dessa estrada durava dias. Mas a atividade lúdica era a própria construção, né, do espaço em si. Da mesma forma, né, os carrinhos de lata, no qual ia buscar lata de óleo, madeira, prego, essas coisas, né? Eu desenvolvi uma certa habilidade motora, né, fina, porque eu tinha que trabalhar com esses materiais e tal, né? Então, estava me desenvolvendo ali e, ao mesmo tempo, estava me socializando, estava brincando. E, como você fala, né, quando você compra um brinquedo industrializado e presenteia seu filho, né, você já dá ele pronto, né? Ali ele vai experimentar, vai brincar um pouco, tal, mas depois, né, a tendência é guardá-lo ou então desmontá-lo, porque aí vem uma outra atividade em cima disso, né? Perde o interesse na brincadeira para desmontá-lo. Outra dica para você, que eu acho assim interessante, eu ganhei um livro de uma amiga da minha filha,
A mãe dela ia jogar fora um monte de livros velhos, aí me deu esse livro aqui, chamado Os Melhores Jogos do Mundo. Olha, legal. Jogos de tabuleiro do mundo inteiro, né? Da China, Espanha, França e tal. E aí eu comecei a me interessar, né? Olhando o livro, disse, eu vou criar uma seção no Museu do Brinquedo com esses jogos tradicionais, porque lá no IF, você sabe, né, tem alunos de ensino médio, superiores, e para a brinquedoteca eu pensei justamente estimular, né, a permanência deles, a visita à brinquedoteca com esses jogos de tabuleiro do mundo. E aí comecei a confeccionar com couro, de uma forma mais tradicional, eles. E assim, de vez em quando a gente usa eles nas oficinas, leva para alguma exposição, muito legal, porque são jogos que os adultos e as crianças e adolescentes não conhecem, né? Então tem aquela curiosidade. Por trás do jogo tem toda uma história, né? Porque geralmente foram representações de guerra, de uma determinada cultura, né? E é algo que dá para fazer tranquilamente nas suas aulas. Marcos, eu sou muito agradecido. Eu não pensei que fosse tanto material assim e possível de confeccionar aqui. Eu acho que vai ser super legal, divertido e muita informação, muita historicidade nesses brinquedos, né? Muita tradição. Eu sou apaixonado pela cultura popular, assim, pelo teatro popular, por essas nossas raízes misturadas. Eu sou meio um defensor bastante da nossa cultura, né? Poxa, que bate-papo bonito e é legal porque você tem vontade de falar disso, é muito legal ver a sua vontade de falar disso, o estímulo de falar disso, e é muito legal ter essa disponibilidade e na verdade, esses minutos aí para fazer o meu trabalho também, multiplicar o seu. Né? Pois é, também assim, eu fico muito contente quando eu vejo alguém, né, como você, assim, se interessar por essa temática, né? A gente precisa de pessoas, né, no país inteiro que façam trabalhos, e justamente você que trabalha com criança, com adolescentes, né, leve isso, né, essa cultura tão rica para a escola, né? Porque as crianças, se elas não têm essa vivência, né, no seu espaço, mas que a própria escola leve isso para ela. Olá, pessoal! Agora chegou a nossa vez de construir o Currupio. Bom, nós fizemos alguns testes. O primeiro teste foi com papelão, olha só, um disco de papelão, furadinho, passou um barbante, esse é um papelão, um círculo maior. Fizemos também com um círculo menor de papelão, o outro a gente decorou. Só que, como novidade, a gente vai aprender a fazer o currupio com tampa de potinho de requeijão. Vamos lá? Para a gente fazer esse currupio, a gente precisa exatamente de 2 tampinhas de copinho de requeijão, furadinhas, tem que pedir a um adulto, se for uma criança, para fazer esse furo. E os furos têm que casar. Elas têm que ficar assim. Tá bom? Olha só. Perfeito? Nós vamos precisar também da tesoura. Vamos precisar de uma fita adesiva e de mais ou menos 1 metro de barbante. Vamos lá? Então, pegou as 2 tampinhas, fez o furinho, pediu ao adulto para fazer o furo, e agora a gente vai passar o fio de barbante por esses buraquinhos. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá?
Primeiro, pego o fio. Eu passei um pouquinho de cola na ponta para poder... para a gente poder conseguir passar o barbante certinho. Passei, ó. Agora eu vou pegar a outra tampinha e vou passar também. Olha só. Perfeito. Muito bem. Ó. Eu pego agora o outro fio, a outra ponta do fio, na verdade não o outro fio, a outra ponta do fio, e vou passar pelo outro buraco. Opa, aqui. E vou passar pelo outro buraco aqui. Muito bem. E aí eu puxo. Puxo até... Opa, eles se encontrarem. Olha só como vai ficar. Perfeito? Aí chega o momento da nossa fita adesiva. Eu vou pegar a fita adesiva, eu já cortei a minha fita adesiva. Vou colar aqui, não precisa ficar muito certinho o espaço dividido e tudo mais. Só para unir as duas tampinhas. Opa! Muito bem! Maravilha! E agora o passo final é dar um nó nas duas pontas. Muito bem. Ops, vamos novamente. Meu nó embolou. E voilá, está pronto o nosso corrupio. Aí a gente vai pegar essa parte, colocar no meio a tampinha e a gente vai brincar. Aprendeu a fazer o seu